Boa noite, gente. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez pelo convite do Cantinho, né? Para mim participar de mais uma Joresp, a sexta. Né? É com um prazer enorme que a gente vem aqui. E o tema da noite de hoje, ele é muito interessante. Na primeiro lugar que ele colocou ali, a frase que ele colocou ali, na casa de meu pai há muitas moradas. Como a gente vai falar do lar, nada melhor do que começar, né? Pelo nosso lar. O nosso lar. Mas não o nosso lar, a nossa casa. O nosso lar, o planeta azul. O nosso lar azul. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Então são vários lares. E nós estamos em um desses lares. A gente conhece só esse aqui, a gente fala assim, é o mais bonito, né? É o lar mais bonito que o Criador pode nos dar. Né? E a gente tem que começar por esse lar. O que nós estamos fazendo para que esse lar resplandeça a luz? O que nós estamos fazendo para o nosso planeta lar? Para uma das moradas da casa de meu pai, a morada que nós ocupamos. O que nós estamos fazendo para que ela realmente resplandeça? Para que ela realmente brilhe? Para que ela realmente seja um lar digno dos verdadeiros cristãos. Então, às vezes, quando a gente fala lar, a gente pensa só naquele, né, aquele cadinho, onde que é a casa, onde que às vezes não é nem um lar, é só uma casa. Né? Porque casa e lar é bem diferente, né? Às vezes a gente pensa só naquilo. Então nós vamos falar num todo, não só no nosso lar, né? Mas também nesse lar imenso que é o nosso planeta Terra. Onde a leitura de abertura foi essencial. Porque a gente vê muita coisa ruim, a gente critica muitos outros. A gente critica tudo que acontece no planeta. Nós ainda temos a desculpa de falar que somos imperfeitos, né? Mas será que a gente gosta quando alguém critica aquilo que a gente faz? Não. Mas eles são imperfeitos, como nós. Não é verdade? Então, por isso que a gente tem que abrir a nossa mente para saber o que realmente vem a ser um lar. O que realmente Jesus quis dizer. Que no lar, né, na casa de meu pai, há várias moradas. E cada morada dessa está repleto de espíritos, cada um num patamar de evolução diferente. O nosso planeta ainda está na fase de provas e expiações. Mas já entrando na regeneração. E o que nós estamos fazendo para acompanhar esse desenvolvimento? Essa fase? Será que nós vamos estar no planeta regenerado? Será que nós vamos continuar no planetinha azul? Porque ele não vai mudar, ele vai continuar azul. Vai ser o planeta Terra. Será que nós vamos estar no planeta regenerado? Será que nós estamos fazendo por onde realmente estar no planeta regenerado? Mas isso é uma coisa para a gente pensar. Nós vamos começar pelo nosso lar pequenininho, o nosso cadinho, aonde o Criador colocou os nossos afetos, nem sempre só, mas também aqueles irmãos com quem nós temos que conviver e aprender a amar. Certo? Que é o nosso lar, a nossa casa. Aonde que Jesus deveria ser a luz do lar. Será que ele é realmente a luz do nosso lar? Será que Jesus é a luz do meu lar? Será que o que eu faço dentro do meu lar reflete o Evangelho de Jesus? Reflete as ações de Jesus? Às vezes a gente fica olhando os nossos filhos, né? Os filhos crescem, dão muita felicidade, mas também muitos desabores. Será que nós estamos preparados para essa luta? Será que nós estamos realmente preparados para esse cadinho chamado lar e para essa amplidão chamada família? Será que nós realmente estamos fazendo, deixando a luz do Evangelho entrar dentro do nosso lar? É uma pergunta bem pessoal. É uma pergunta que todos nós temos que responder para nós mesmos. Não é só vir ao centro, né? Como a música inicial falou, não é só dizer que crê,
É realmente vivenciar o Evangelho no nosso dia a dia. É realmente tentar colocar em ação tudo aquilo que Jesus deixou para nós. Tudo aquilo que Ele fez. Ele não escreveu, Ele vivenciou o Evangelho. E a gente tem que fazer a mesma coisa. Vivenciar o Evangelho de Jesus a todo instante. Não só nas facilidades que a vida nos traz. Não só na bonança, mas principalmente nas adversidades, nos problemas. É colocar Jesus e perguntar o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar. Como Jesus resolveria, né? Como diz os jovens, essa parada que está pintando agora? Ou será que a gente simplesmente larga tudo, se esconde dentro da casa, né? E não faz nada, fica esperando que a espiritualidade e o Criador resolvam os nossos problemas. Então, como é que funciona aqui? Para baixo, para cima, Marquinhos? Para um lado e para o outro. Um lado para o outro. É diferente, tá vendo? Cada casa é diferente. Olha lá, ó. Se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização. Então, o lar é responsável por todo o edifício da civilização. Nós temos a mania de culpar a sociedade, culpar o planeta está numa transição terrível, a família já não existe mais, os jovens estão degradados, está até uma confusão danada. Mas a gente se esquece que todos eles saíram de dentro de um lar. A sociedade somos nós. Nós somos a sociedade, não somos? Como a gente culpa a sociedade lá de fora? Nós não fazemos parte da sociedade? Então nós somos a sociedade. Que tá tudo destruindo. A lição de abertura falou. Tá tudo se acabando, mas a gente esquece de ver a multidão de irmãos que trabalham para que a harmonia divina continue funcionando. Porque tudo da divindade é harmônico. Quando acontece alguma coisa, não é a divindade que errou. Fomos nós que saímos da harmonia. Como se a gente gostasse de sofrer, né? A gente adora sofrer. A gente desce um passo para trás ou para o lado, escolha o que você fizer, para sair dessa harmonia. E depois para entrar é um pouco difícil. Fica um pouco difícil. Mas se o lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização, nós somos responsáveis para que essa luz resplandeça em todos os lugares que a gente for. Independente da doutrina que a gente siga, gente. Independente disso. É ter Jesus. É saber entender o que Jesus quis dizer com todo o Evangelho. Não é só porque eu sou espírita que tenho que praticar. Não, todos nós, seres humanos, temos que praticar o Evangelho de Jesus. Sem ele, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então não tem como. E com ele, a gente vai fazer com que o nosso planeta azul, a luz seja tão forte que o azul vai resplandecer em volta de toda a galáxia. Já pensou que maravilha? O nosso planeta, unidos todos num só pensamento, emanar a luz do Evangelho para o resto da galáxia. Basta a gente querer, não é? Basta a gente querer, basta a gente confiar, ter certeza de que isso vai acontecer. Então, vamos seguir. Se eu estiver falando alguma coisa, vocês me corrijam, por favor. O lar é o educandário doméstico. É uma conquista do casal. Não há lar onde não hajam mentes unidas trabalhando em rumos e objetivos iguais. O lar exige concessão, tolerância, renúncia e fraternidade. Isso está lá no livrinho do Roque Jacinto. Filhos, como educá-los. Concessão, tolerância, renúncia e fraternidade. Será que o nosso lar está tendo isso? Será que nós estamos trabalhando isso em nós mesmos? A renúncia, a fraternidade, a tolerância ou a concessão. Hoje em dia, às vezes, a gente já casa pensando assim, se não der certo, a gente separa amanhã. Não é verdade? Nossa, é muito mais difícil separar, gente. Mas se não me aceitar do jeito que eu sou, fazer o quê? Cadê a concessão? Cadê a tolerância?
a fraternidade e a renúncia. Se você realmente encontrou a pessoa que você quer dividir com ela o caminho, ela nunca vai ser igual a você, porque nenhum de nós somos iguais. Nós somos espíritos individuais, somos seres diferentes. Cada um do outro, não existe. E se fosse igual também, que graça teria? Por isso que o lar exige tudo aquilo ali. Para que ele realmente possa ser chamado de lar. Aí faz a gente pensar, né? Será que o meu lar está desse jeito? Então não é um lar. É mais ou menos um lar. Está mais para lá do que para cá. A gente adora ficar em cima do muro, né? Não é um lar. Olha, meu lar não é um lar. Não é um lar. A gente procura de tudo quanto é jeito se desculpar dos nossos próprios erros, da nossa ignorância. De não querer mudar. De não querer usar aquilo ali, ó, concessão, tolerância, fraternidade, renúncia. É fácil? Não, gente, não é fácil. Mas não é impossível. Não é impossível. Eu sei que é difícil a gente acordar com a mesma pessoa todo dia durante 29 anos, igual o meu caso. Você já conhece a pessoa tanto e não a conhece ainda, vocês podem ter certeza. A gente pensa que convivendo com as pessoas a gente a conheça. Não. A gente tem que estar toda hora com aquela pessoa, no difícil, no fácil, no certo, no errado. É quando ele estiver desempregado, eu sei ter que fazer overtime. A gente começa a conhecer as pessoas quando a gente passa dificuldades com ele. Mas na maioria das vezes a primeira dificuldade a gente pula do barco e deixa ele morrer afogado sozinho. Ou vice-versa. Aí a gente fala, eu tinha um lar tão feliz, mas não tinha nada daquilo ali. Então eu não tinha um lar, eu tinha um lar. Uma casa, né? Fica mais fácil. Aí fala da casa, depois ainda discute, porque quem vai ficar com a casa. Hoje em dia a gente discute para ver quem vai ficar com o cachorro. Fala sério. Tanto cachorro precisando ser adotado. Você vai discutir por causa de um cachorro? Tá vendo? Como que a gente não tem ainda consciência do que é realmente lar, o que o lar exige, o que pra gente formar um lar a gente precisa fazer. E não é fácil, não é uma coisa que você aprende na escola e tira diploma, não, é no dia a dia, gente, é 24 horas por dia. Se o dia tivesse 48 horas, seria mais fácil, a gente aprenderia mais um pouquinho, mas não tem. Então a gente tem que estar ali, ó, exigindo da gente mesmo. Poxa, eu podia ter concedido nisso, né? Também eu vou te contar, não sei se vocês são igual a mim, porque eu sou chata, enjoada. Então eu tenho que acreditar nisso e tenho que me frear. Ah, não, peraí. Aí eu já estou extrapolando, né? São concessões, tem que ter tolerância, porque são homens. Não é? Eles estão em número menor, a gente pode falar. Não, mas os homens também é a mesma coisa, pode dizer, né? A gente tem que dar o desconto, elas são mulheres. Isso acontece, entendeu? Não, nós somos individuais. Hoje eu estou na personalidade feminina. Amanhã eu posso vir numa personalidade masculina. Mas o meu espírito é individual. Então eu tenho que consertar, não é o meu corpo, não é a minha carne. É o meu espírito que precisa de concessão, tolerância, fraternidade e renúncia. Aprender o que é isso? Porque às vezes a gente não aprendeu ainda. Tem que ser do meu jeito. My way ou the highway. Não é assim? Nós mulheres somos... Desculpa o lado feminino aí, mas nós somos assim. Às vezes. Nem sempre. Se não, eu coloquei esse copo aqui, o caboclinho veio, tirou e botou ele aqui. A gente cria maior pé de guerra e a gente fica numa ansiedade. Gente, tá aqui. Qual que é o problema? Ou então deixa ali. Você não quer tirar, deixa, mas por que você vai se estressar? Você vai fazer do lar uma bagunça, aí os seus filhos vão escutar, aí fecha a cara, faz bico, bate porta, por uma coisa tão simples. Você quer que o copo fique aqui? Ponha. Se ele pôs aqui, deixa aqui. Ah, onde que estava aquele copo que estava? Deve estar no mesmo lugar que você deixou. Muito simples a gente lidar. De trabalhar isso dentro da gente. Funciona sempre? Não. Mas se a gente que vai insistindo, né? A gente acaba aprendendo.
Aí a gente vai fazer com que o nosso lar realmente seja um educandário. Nós que temos filhos, hoje os meus já estão grandes, mas meu pai já dizia, filho criar o trabalho dobrado. Pode ter certeza que é verdade. Eu achava que não. Quando ele falava isso comigo, eu falava assim, você não sabe nem o que o senhor está falando. Estava certíssimo. Os filhos são pequenos, larga brinquedo, a gente se estressa. Se o filho fala assim, a gente se estressa. Aí o pobrezinho do marido chega e dá-lhe reclamação. Cadê a renúncia? Cadê a fraternidade? Cadê a concessão? Então a gente faz do lar um campo de batalha. Ao invés de realmente fazer do lar um educandário. Porque a gente tem dentro da gente a luz que o Criador nos deu. Ele nos criou por amor, pelo amor e para o amor. Então essa luz é nata. Eu não sei aonde, em que lugar do caminho, eu vou perguntar quando eu tiver chance, essa minha luz apagou. Ou diminuiu. Porque se o Criador colocou essa luz dentro de mim, quando Ele me criou, nossa, já era para ela estar resplandecendo. E foi culpa do Criador? Não, foi eu mesmo, nas minhas indas e vindas, nas minhas quedas, no meu caminhar errôneo, no uso errado do meu livre-arbítrio, não trabalhando as minhas virtudes. Eu tenho que culpar a mim mesmo, não a ninguém. Não tem como eu culpar outra pessoa, por mais que eu tente, e olha que eu tenho. Não funciona, porque a consciência depois come. Aí, se tem um lar, tem que ter uma família, certo? É a reunião de almas em processo de evolução, reajuste e aperfeiçoamento. Está lá nos domínios da mediunidade. É um laboratório de experiências reparadoras, é escola de aprendizagem e redenção. Está lá no livro SOS Família, da nossa querida Joana de Ângeles. Será que a nossa família está sendo isso? Se a minha família está assim, eu tenho um lar. Se não está tendo briga, se eu estou tentando ensinar para os meus filhos da melhor maneira possível, né, de ser uma pessoa de bem, não de bens, mas de bem, mostrando para eles o lado verdadeiro das coisas, sem querer esconder, sem querer camuflar. E a gente começa desde pequenininho. Aliás, deveria começar no ventre. A reforma íntima começa lá. Aí, para eles ficaria mais fácil, para eles virem por amor. Não é verdade? Qual de nós que vem por amor? Esses dias eu fiz essa pergunta para meu esposo e ele falou assim, deixa eu pensar. Eu acho que eu não vim pela dor. Aí eu falei, pensa só mais um pouquinho. Ou mais uns 10 minutos para você pensar. Aí ele pensou, não. Eu falei, tá vendo? Não tem como. Não é só na doutrina dos espíritos que a gente vem pela dor. É para Jesus. A gente se volta para Jesus quando a gente está com dor. Porque enquanto tudo está muito bem, está tudo muito bem. A gente não, sabe, não tem como a gente estar com uma relação legal com Jesus quando está tudo muito bem. Por que será? Porque está tudo muito bem, né? Aí a gente só lembra do Criador e de Jesus na hora que a gente está na tábua da beirada. Tá lá capengando assim, aí você levanta os braços e grita, meu Jesus! Oh meu Deus, o que vier primeiro? Por que me abandonaste? Na maior cara de pau. Me fala, maior cara de pau. Ué. Por que me abandonaste? Olha o que eu disse. A harmonia divina é uma só. Se está acontecendo alguma coisa comigo que não, é porque eu estou fora. Não foi o Criador que me colocou para fora. Foi eu que desviei da harmonia. Aí na maior cara de pau. Por que me abandonaste? Por isso que o Evangelho não é só na hora que a gente está precisando. O Evangelho é constante. Tem que ser uma constância. Não é só porque eu fui no atendimento fraterno e lá a Chiles falou que eu tenho que fazer o Evangelho no lar. Aí se eu fazer o Evangelho no lar, eu saio mais depressa. Olha, a gente gosta de fazer barganha. Olha, eu vou ler o Evangelho todo dia, todo dia, todo dia. Se eu conseguir ir para o nosso lar, como disse o Celino, eu vou olhar todo dia, todo dia. Vai ficar andando até debaixo do braço, vai até desodorante. Se me garantir uma entrada no nosso lar, eu faço do Evangelho até um desodorante.
Né? É barganhar com o Criador. O lar é semelhante a uma embarcação lançada no mar da vida, enfrentando tormentas e calmarias, convocando o casal ao entendimento mútuo nessa longa viagem. Também está lá no livro Filhos como Educá-los, do Roque Jacinto. Tá vendo? A gente fica esperando o príncipe encantado, ou a princesa, né? A gente fica esperando, aí a gente encontra. Aí os primeiros anos é uma maravilha, a gente forma uma casa, uma família, aí esquece do lar. Aí a gente começa aí, quando começa a dar, né, a tribulação, o vento começa a jogar o barco pra lá e pra cá, aí a gente começa a desesperar. A gente fala, nossa, eu entrei numa fria danada. Onde que eu estava com a cabeça? Né, Mé? Onde que eu estava com a cabeça? Eu não entendi também não, viu, Chico? Também não entendi não. Não entendi a risada também não. Não, qual de nós que já não fez essa pergunta? Eu tenho 29 anos de casada, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já fiz essa pergunta pra mim mesma. E às vezes eu ainda faço ela pior ainda, não é assim educadamente. Aí, aquele casal, né, bonito, que tá todo mundo acostumado, numa vida muito boa, tá ali, vem os filhos para iluminar o lar. Se nós somos luz, filhos da luz, criados para brilhar, os nossos filhos também. Não é verdade? Eles são filhos da luz e foram feitos para brilhar. Então, a nossa responsabilidade de fazer com que essa luz continue brilhando. Nós temos uma responsabilidade enorme com os filhos. E não é só os filhos do nosso ventre, não, é os filhos do coração. Nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos, do filho do nosso vizinho, dos amigos que vêm na casa. Nós somos responsáveis, nós somos exemplos. Então, quando fala filho, não pensa que é só aqueles filhinhos, não. Porque se a Terra é um lar da humanidade, todos nós somos uma família só. Então, os filhos da Shirley são meus filhos são os filhos dela. Pensando com a mentalidade no Evangelho. Nós somos todos irmãos. Aqueles irmãos que a gente vê lá na Cracolândia, que nos faz sentir mal quando a gente vê, são nossos filhos. Aquele irmão que a gente vê cometendo um absurdo danado. E nós somos responsáveis pela educação desses irmãos que estão ao nosso lado, que estão mais perto da gente. Os que estão mais longe, vamos emanar um pensamento bom, vamos fazer uma prece. Não é jogar pedra, o irmão já está caído, a gente joga pedra nele ainda. Fica difícil, né? Aí vem a missão dos pais com isso. Tem que preparar os filhos para a vida material e a vida espiritual. Nós temos que ensinar para os nossos filhos religiosidade. Não é religião, gente. É religiosidade. Eu tenho 2 filhos, um de 29 e um com 21. Eu levei no centro enquanto eu pude. Mas aí eles adquiriram o danado livre-arbítrio. Mas eles não vão mais. Mas a semente eu plantei. Eu plantei a semente da religiosidade, do Evangelho de Jesus naqueles corações. Mas eu não posso obrigá-los a seguir. Então nós temos que nos preocupar que a vida de preparar os nossos filhos não é só dar o de melhor de comer, o que ele tem melhor de vestir, entendeu? Não é as coisas do último, os melhores videogames, não é isso. Nós temos que preparar os nossos filhos para a vida espiritual. Nós temos que preparar os nossos filhos. Aí Humberto vem e fala, a idade infantil se tornam brandos, acessíveis aos conselhos. Quando estão pequenininho é uma beleza, né? É o período ideal para se realizar a educação do espírito reencarnante. Não é o único período, prossegue-se na adolescência. Mas quando eles estão pequenininhos, assim, é muito mais fácil da gente ensinar. Mas é ensinar a vida espiritual. Porque a material já é obrigação nossa. Ninguém vai deixar um filho morrer de fome.
Não é? E nem andar nu. Ou comprar uma roupinha para ele quando ele tiver 1 ano e só comprar outra quando ele fizer 16. Não tem como. A gente vai ter que suprir os nossos filhos com a necessidade material. Agora, e a vida espiritual dele? E o espírito? Que alimento que eu estou dando para ele? O que eu estou fazendo? Aí ele fala ali, ainda dá a chance, a gente prossegue na adolescência. A gente pode continuar ensinando os nossos filhos até quando eles já estiverem casados, fora de casa. A gente pode continuar ensinando os nossos filhos, porque eles vão sempre nos procurar se a gente plantou a semente da religiosidade. Eles vão sempre nos procurar. Mas vamos começar na infância, né? A gente gosta de sofrer, deixa para fazer mais tarde, né? Aí fala assim, ai, esse menino aí, ó, pau que nasce torto, morre torto. Não. Se a planta nascer torta e você colocar um cálciozinho assim, ó, ela conserta. A índole daquele espírito. Procura saber, procura estudar os nossos filhos. Mas é só o lado espiritual que vai nos dar vazão para isso. Então, primeiro eu tenho que ter dentro de mim para que eu possa passar para frente. Não tem como eu dar aquilo que eu não tenho. Não é verdade? Eu não posso passar para os meus filhos uma vida espiritual, uma religiosidade se eu não tenho. Ou então se eu tenho a religião por hereditariedade. Porque minha mãe é, minha avó era, meu avô era, meu bisavô era. Aí agora eu também sou. Comigo não funcionaria, porque eu teria que falar assim, a minha família toda é protestante e agora eu sou a única espírita. Não herdei. Por isso que eu fui deserdada. Não herdei. Entendeu? Então a gente tem que deixar disso. Porque você é o quê? Qual é a sua religião? Ah, eu sou crente porque minha mãe é, ou eu sou espírita porque nasci em berço espírita. Entre? Você pratica a doutrina? Você pratica o Evangelho de Jesus? Então nós temos que, não é trazer os nossos filhos para o centro, é educá-los. Passar para ele aquilo que eu estou aprendendo dentro do Evangelho. Ah, mas o centro já tem evangelização. Ué, mas a missão dos pais não é educar? Também? O centro vai auxiliar, porque também é um lar. É um lar onde várias famílias se encontram e formam uma família. Não é verdade? Aqui não é um lar? Não é a nossa casa? A gente vem, a gente se sente bem. Não é verdade? A gente ouve as pessoas falando aqui na frente, a gente fica maravilhado. E quando eu saio da porta para fora, o que é que eu faço? Com aquilo, tudo que eu ouvi e aprendi. Isso é que a gente tem que perguntar para nós mesmos. O que eu estou passando para os meus filhos? Aí vem Emmanuel, né? Dá umas palavrinhas pra gente. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É no lar. Mas se eu não tenho, como eu vou passar para o meu filho? Como eu vou ensinar? Como que eu vou falar para ele? Olha, meu filho, você faz isso porque é o certo. E eu vou e faço outra coisa totalmente diferente. Faço o que eu mando, não o que eu faço, né? Muito errôneo esse ditado. Porque eles não vão fazer, ele vai fazer aquilo que ele está vendo o pai e a mãe fazer. Porque nós somos o modelo. Se Jesus é o nosso modelo, nós somos o modelo e guia dos nossos filhos. Se eu estou com Jesus, eu estou passando para ele as coisas boas. Mas se eu estou fora da harmonia, eu não tenho que estar como passando para ele coisas boas. Aí vem a educação dos filhos, os pontos importantes. O amor e o carinho. Amor e carinho são os mais poderosos recursos para educar quando usado de forma adequada. Por que será que ele quis dizer de forma adequada? E ele ainda fala, os que recebem são mais equilibrados e felizes, os que não recebem tornam-se carentes, agressivos e revoltados. Será que é verdade? Vamos tirar por nós mesmos. Vamos voltar lá na nossa infância. Como foi a nossa criação? Como foi a nossa relação com os nossos pais?
O que eles passaram pra gente de amor e de carinho? Será que todos nós tivemos uma relação boa com os nossos pais? Será que nós entendemos o jeito deles nos educarem, o que eles fizeram foi para o meu melhor? Será que a gente entendeu isso? Ou será que a gente não se revoltou? Aí agora a gente quer cobrar dos nossos filhos aquilo que nós não fazemos, porque não tivemos. Não é verdade? Mas a gente pode quebrar esse vínculo. Se eu estou com Jesus, não tem outra, gente. Vai dar certo. Mesmo que os meus filhos depois caminhem caminhos errados. Porque se a gente pudesse, a gente ficava ali atrás deles, assim, ó, com controle remoto. Né? A gente não quer que os filhos passem por aquilo que nós passamos. Ainda mais do lado material. Eu já ouvi tantas pessoas falar assim, eu quero comprar tudo para o meu filho que eu não tive. Se eu não tive, eu não morri, não me fez falta. Não é verdade? Então, para que eu tenho que exagerar, passar para o meu filho um sonho meu, aquilo que eu queria, às vezes ele nem quer. Aí eu fico entupindo ele com aquele monte de troço, porque eu queria ter. Não é uma maneira estranha? Então, nós somos responsáveis por isso, e com amor e com carinho que a gente vai seguir em frente. Passada a fase infantil, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis. Atingida a maioridade, se a educação não se houver feita no lar, só o processo violento das provas rudes pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. Está lá no Consolador. Aí depois a gente vê um monte de pai e mãe chorando. Mas é isso que a gente vai ganhar se a gente não fizer. Também, se a gente faz tudo e eles ainda continuam seguindo o caminho errado, o que a gente tem que fazer? É ser o porto seguro. É não fechar a porta. O amor não tem limites. O amor não tem barreiras. Então ele não tem que ter porta. Ah, meu filho fez isso, aquilo que eu não gostei, eu pus ele para fora de casa, não quero ver ele nunca mais. Oh, espíritas, abracem os seus filhos, principalmente aqueles que te dão trabalho, porque é uma prova não só para ele, mas para você também. Está lá no capítulo 14, honrar vosso pai e vossa mãe, para que prolongue os vossos dias na terra. A gente fala assim, mas está falando de pai e mãe, mas eu já fui filho, não fui? O que eu fiz para os meus pais? Como eu tratei os meus pais? Ou como eu estou falando, tratei no passado, porque eu não tenho, gente, desculpa. Eu não tenho mais, né? Agora eu sou... Tem pai de todo mundo. Todo mundo é minha mãe, todo mundo é meu pai. Então, como eu tratei os meus pais? Qual foi a minha relação de filho para pai? De pai para filho, a gente cobra muito. Meu pai não me amou, meu pai não me deu isso. Ai, não sei o quê. Ai, eu tive uma infância muito difícil, todo mundo tem. Mas e o que eu fiz? Para o meu pai e para minha mãe. O que foi que eu fiz? Certo? Então a gente tem que parar e pensar. Tem que parar e pensar, porque depois vai ser mais difícil a gente tentar colocar na cabeça de uma pessoa já de maior as coisas do Evangelho. Imagine, coloque a gente no lugar. Como foi difícil para nós adentrar uma doutrina e acreditar naquilo que a doutrina nos fala. Se a gente não teve o conhecimento. Você não pode não, viu, Mac? Porque você já tinha. É só parar para pensar. Imagine como foi difícil. Se a gente era de uma outra religião, como que foi essa passagem de uma doutrina para outra? É a mesma coisa com os nossos filhos. Por isso que o Emmanuel fala. Então vamos trabalhar na infância. Ah, eu vou deixar que o meu filho cresça. Quando ele crescer, ele escolhe aonde que ele quer ir. Aí ele escolhe se ele quer servir a Deus ou a Mamon. Aí quando ele cresce e já está servindo a Mamon, fica mais difícil você colocar a ideia de Deus na cabeça dele. Muito mais difícil. É o que a Cristiane falou. É a porta larga. Depois que ele passou da porta larga, tudo fica fácil. Eu estou falando isso de cadeira. Porque nessa porta larga, meu filho, eu deitei e rolei. Até o dia que eu caí. Você não vem pela dor? E não culpo meus pais. Não culpo. Eu fui criada pelos meus avós. Eu não os culpo. Eles eram severos. Daqueles protestantes severos.
que me levava por causa que amarrado para a igreja, ficava toda roxa, tanto tomar beliscão. Mas eu não quis seguir. Independente da doutrina, se eu tivesse querendo seguir o Evangelho de Jesus, que é o mesmo em qualquer doutrina, talvez a minha vida teria sido um pouco mais fácil. Mas também não fico lamentando, não. Eu tiro tudo como aprendizado. Vamos para frente. Não é? Os princípios básicos da educação, de acordo com o nosso querido amigo Pestalozzi, ele já dizia que é o amor mais a religião, ou religiosidade. Amor e religião constituem a base de toda a educação. Desenvolvem e fortificam as forças da natureza humana. Sem amor e sem crença não se consegue o verdadeiro desenvolvimento da nossa humanidade. Então não adianta, gente, a gente achar que, quando ele crescer, ele vai escolher. Se eu não educá-lo dentro dos preceitos de Jesus, dentro da religiosidade, ele não vai escolher nada. Porque a porta larga nos oferece uma facilidade enorme. É lindo, a porta larga é linda. Então fica muito mais difícil. E a gente vendo Pestalozzi dizendo isso, não foi um espírita, não foi um padre, não foi um pastor. Foi um educador. Quando ele falar que o amor e a religião têm que andar juntos. E Chico perguntaram para ele, o que o senhor ensinaria a um filho para que ele pudesse vencer espiritualmente na vida? Olha que resposta simples. Respeito à existência de Deus, respeito à justiça, amor ao trabalho e que ele não seria e não será melhor do que o filho dos outros. Às vezes a gente tem mania de culpar os filhos dos outros pelos erros dos nossos filhos, né? Mãe, então, bicho bobo. Culpa mesmo. A gente passa a mão na cabeça mesmo? Passa. Eu sou mãe. Não adianta vocês olharem para mim, não, que eu sei. Nossos filhos nunca podem ter a ideia de que eles são melhores do que os filhos dos outros. Porque a gente não sabe qual é o espírito que está ali. Então a gente tem que saber ensinar. Eu achei essa resposta de Chico maravilhosa. É lá, né? Por isso que não funciona. É lá, né, ali não. Reflexão. Teu filho, ama-o e educa-o, oferecendo-lhe o melhor da tua alma, ainda mesmo que o teu filho não possa compreender a nobreza do teu sacrifício e a excelsitude da tua abnegação. Receberá do Pai Celestial a bênção da alegria e da paz. Emmanuel lá no livro Família, com Chico. Então vamos amar esses espíritos que nós pedimos. E tem outra, nós é que pedimos. Eu sei que às vezes a gente fala assim, será que eu pedi mesmo? Quando a gente está passando um problema difícil com os filhos, eu não acredito que eu pedi isso, gente. Mas pediu. Pediu porque o Criador não ia mandar o frio maior que o cobertor. Se ele mandou é porque nós merecemos. E a gente tem como lidar. Esse aqui é o bonito do Evangelho de Jesus. Ele nos mostra da dificuldade, mas também nos mostra a maneira de sairmos dessa dificuldade. Entendeu? Ele nos mostra o que fazer tudo aqui dentro, gente. O que fazer para que a gente possa vencer essa dificuldade. Tá tudo aqui. Basta a gente, sabe, respirar quando está passando por um problema, abrir o Evangelho e deixar que o Evangelho adentre dentro de nós. Não é ficar lá dentro do Evangelho lá 24 horas, não. Você tem que deixar que o Evangelho adentre dentro do teu ser. Vamos? É lá. Estou falando sério? Tecnologia só com Mackenzie. Reflexão. Os conflitos entre os casais denunciam a ausência do Evangelho no lar. O Evangelho nos dá tolerância, mais compreensão, renúncia, piedade, caridade e fraternidade legítimas. Outra pergunta para nós mesmos respondermos. Será que nós estamos fazendo o Evangelho no lar? Ou a gente só faz quando a coisa começa a ficar pesada dentro de casa? Ai, senti nós espíritas então, senti uma energia tão pesada lá na minha casa, eu acho que eu vou voltar a fazer o Evangelho no lar. Quando eu fazia, não tinha isso? Eu ainda tenho a cara de pau de falar, quando fazia, não tinha. Olha, você vê? Como é que a gente gosta de sofrer? Não é verdade? O Evangelho é essencial. É a luz do lar. É a luz do seu trabalho. É a luz da casa espírita. É a luz do seu dia a dia. É o Evangelho de Jesus.
Então não faz ele só em casa não, anda com ele dentro da bolsa, quando você passar uma raiva, abre, sabe, vai lá no seu office, onde você estiver, dá uma paradinha. O Evangelho é essencial na nossa vida, gente. É aqui, ó, é o livro que tem todas as respostas. E ele tá novinho, só tem 150 anos. Né? Só tem 150 anos. Aí vem as recomendações dos pais para do Humberto Pereira, né? Estimulem, recomendações aos pais, estimulem as confidências do teu filho, mas não as exija. É a mesma coisa que ele quer dizer quando a gente quer que o nosso filho seja médico, mas aí ele quer ser carpinteiro. Mas eu quero que você seja médico. Não, mas eu quero ser carpinteiro. Não, você até seria um bom carpinteiro, mas você vai ser médico. Eu estou exigindo, eu estou falando para ele das coisas que ele tem, mas eu quero exigir que ele faça alguma coisa. Certo? Evite comparações. Jamais compare um irmão com o outro. Ou seu filho com qualquer outra pessoa. Por um motivo só. Somos espíritos individuais. Nós não somos iguais. Nós não sabemos qual é a bagagem que aquele espírito traz. Aquele com quem nós estamos comparando. E muitas vezes a gente não sabe nem as bagagens que os nossos filhos trazem. Então, evitar comparações. E o melhor de todos, né, gente? Dê bons exemplos. Procure vê-lo como realmente ele é. Não tentem ser um camarada. Sejam pais. Não tentam ser amigos. Eu sou seu pai e eu sou a mãe. Meus filhos eu falo isso até hoje. Mãe, mas você não é um amigo, não sou sua amiga, sou sua mãe. Sua mãe, amiga. Mas eu não sou sua amiga. Eu sou sua mãe, amiga. Porque se eu falar eu sou sua amiga, ele vai me tratar. Ô, bro. Não? Oi, dude. Né? Fica estranho. Pensou chegar aqui 2 marmanjos lá dentro de casa? Oi, dude. Muito estranho. Não tentem, né? Ajam com harmonia e coerência. Aplique a disciplina para corrigir, não para punir. Desde que o seu filho procure o seu nível próprio, anime-o a realizar as suas ambições. Disciplina. Simples. Tudo isso aí, disciplina. Ensine aos filhos, com amor, com carinho. Explique por que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Olha, meu filho, eu estou fazendo com você por causa disso, disso e disso. Quando você for punir ou corrigir os seus filhos. Bater, não aconselho. Não aconselho. Mas, sentar e conversar, dialogar, e a gente fala assim, mas eu já tentei, tenta de novo. Mas quantas vezes? O meu marido perguntou isso para mim uma vez. Quantas vezes eu tenho que falar para esse menino a mesma coisa? Quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. É a nossa obrigação. Certo? O Chico foi e deixou uma mensagenzinha para os jovens. Sem estudo e disciplina, trabalho e responsabilidade, é impossível construir um futuro melhor. Se nós não ensinarmos, não só para as nossas crianças, para os nossos jovens, a responsabilidade do trabalho. Nós mães que gostamos de passar a mão na cabeça, eu não quero que meu filho trabalhe não, só depois que ele terminar a faculdade, se ele não fizer a faculdade. Aí vai ficar lá dentro de casa, lá, né? O resto da vida. E não procura casais não, que é mais difícil ainda. Porque tem dor em casa, difícil. Difícil. Os lares que cultivam o evangelho em casa enfrentam muito menos problemas e têm mais harmonia e felicidade. Alguém aqui faz o evangelho direto? Tá falando errado aquilo ali? Não. O lar onde que o evangelho é cultivado não é diferente? Yes. Mesmo quando a gente faz e para. O tempo que a gente faz não é diferente? Yes. E por que então que a gente para? Tá vendo? Porque nós somos responsáveis pela nossa caída. Ninguém é responsável. Certo? Aí vem lá os verdadeiros laços de família. Nós que somos muito apegados às famílias, né? Não são os da consanguinidade, são os da simpatia e da comunhão de pensamentos. Qual de nós aqui, pais, que não tem um filho, que tem um amigo, aqui é o tal do best friend, né? Best friend forever. Do best friend,
Tristeza da minha vida. Esse best friend é um trabalho danado. Tem o best friend. Aí a gente sabe que aquele best friend não é lá. Né? Não é lá. Não vamos falar porque não precisa. Aí ao invés de você conversar com o seu filho, você começa a ignorar o best friend. Quanto mais você fizer isso, mais o seu filho vai se chegar a ele. Ao contrário, se você tentar olhar essa criança, olhar esse amigo como um filho seu, se coloque no lugar daquela criança, ou no lugar dos pais daquela criança. É o meu filho. O que eu vou passar para essa criança? Eu vou criticar ou eu vou auxiliar? A primeira coisa que a gente faz é condenar os pais. Se for americano, então a gente mete o pau mesmo. Não sei, eu tô falando, já passei por isso. O espírito reencarnado vem para evoluir, superar conflitos e ajustar-se ao ninho doméstico, um longo curso de amor fraternal. Aí você fala assim, mas esse menino não sai da minha casa. O que eu fiz que esse menino não sai da minha casa? Ele é responsabilidade sua, infelizmente eu tenho que te dizer isso. Pode não ter feito nada nessa vida, você pode ter conhecido ele agora, nessa vida e na outra. Se ele está dentro da sua casa junto com o seu filho, é que é para você auxiliar na educação, na evolução, na religiosidade daquele irmão que entrou para dentro da sua casa pelas portas da cozinha, porque nem foi pelas portas do coração, porque a mãe já é uma menina de banda, ou pela porta da sala. Tá vendo? Por como que a harmonia do Criador é perfeita. Não tem como essa pessoa participar da minha vida, eu não conheço, olha como é. Faz. Se está dentro da sua casa, se veio para você, faz. Trate com carinho, com respeito, que vocês vão ver o que eles fazem lá fora, eles não vão fazer dentro da sua casa. E jamais irão influenciar os seus filhos se você os trata com carinho, com respeito e a dignidade que eles merecem. De cadeira também estou falando isso. Pelo contrário, eles vão auxiliar. Mesmo que a índole deles não seja tão boa. A gente não sabe qual foi a criação. A gente não sabe qual é a bagagem daquele espírito. Mas se ele veio para dentro da minha casa como o melhor amigo do meu filho, alguma participação na evolução daquele espírito eu tenho que ter. Eu tenho que pelo menos tentar compreender. E se fosse o meu filho chegando na casa dos outros e eles olhassem o meu filho de banda? Como eu me sentiria? Não é? Aí a gente tem lá no Evangelho, né? A ingratidão dos filhos. Por que os filhos são ingratos? Conflito entre o amor e rancor, perdão e ódio. Reacendendo o instinto de vingança. Tudo aquilo que eu já disse no começo. A gente não sabe qual é a bagagem que esse filho traz. A gente não sabe qual que é o nosso laço com ele. A gente não só recebe dentro do nosso lar os nossos afetos. Senão não teria graça. Como que a gente vai aprender? Se a gente só recebesse as pessoas que a gente se dá bem com ela. Seria monótono, né? Como fala, boring. Seria muito boring. Então, a gente tem que ensinar para que eles possam se superar. Para que eles possam se superar. Aí, não existirá ingratidão. A ingratidão só existe quando eu admito que ela existe. Ah, meu filho está fazendo com isso, eu não mereço. Mereço. Olha, que eu não preciso nem de longe, não. Nem em outra vida, não. Vai aqui pertinho quando você era jovem e estava com seus pais. Não fazia isso que o meu filho faz hoje. Não fazia mesmo, não. Porque hoje nós temos a internet. Eles têm internet, eles têm não sei o que, não. Mas nós fazíamos outras coisas. Não é verdade? Nós fomos jovens. Aliás, eu ainda sou ainda, viu? Um jovem meio capengando. Ainda sou ainda. Coração falhando de vez em quando, mas ainda sou ainda. Opa, é lá. O que fazer? O que a gente pode fazer? Os pais deverão procurar resgatar esses espíritos do clima de amargura, do rancor e desamor. É aquele filho que eu vou abraçar. É aquele filho que eu vou sentar com ele, mesmo achando que ele não está me escutando. O ouvido da carne pode não estar escutando, mas o ouvido do espírito não perde nada. E vou repassar para ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É aquele filho que eu vou chegar em casa e falar assim, meu filho, eu te amo.
É um filho que está nas drogas, que eu vou chegar em casa, ele está dopado, eu vou abraçar e dizer, meu filho, eu te amo. Independente daquilo que você faça, eu te amo. Do filho criminoso, como falou, todos nós temos um pai e uma mãe, gente. Como nós estamos agindo com esses espíritos que nós escolhemos para viver conosco? Como? Ah, eu sou pai, eu mando, ele faça. Será que a gente agradece os nossos filhos quando ele faz alguma coisa boa? Será que a gente incentiva quando eles fazem alguma coisa e ele fala assim, não fez mais do que obrigação? Obrigação de agradar a quem? Como? Não rejeitando, dedicando-se desde cedo a ajudá-lo a superar-se, combatendo-lhe as inclinações viciosas, ensinando a amar e bendizer a Deus, ajudando dentro do possível a amar e bendizer o lar. Tudo com disciplina, tudo com amor, tudo com paciência, tudo com coerência, tudo com renúncia. Aquilo que falou lá no primeiro. Vai formar um lar. E como a gente previne que isso aconteça? Educação moral à luz do Evangelho. Certo? Conscientização espiritual. Liberdade e orientação com bases na responsabilidade. Disciplina moral desde cedo. Vigilância carinhosa? Yes. Criá-los com muito amor e diálogo. Manter ambiente de harmonia no lar. Dar bons exemplos para serem seguidos, fazer tudo para que sejam crianças e jovens felizes. O problema, portanto, é de educação na família cristianizada, na escola enobrecedora, na comunidade honrada. O que falta para o nosso lar? Alguém sabe? Alguém sabe o que falta para o nosso lar? Ele diz ali, ó, eduque cada filho como sendo um espírito individual, fugindo da conduta de quem quer igualar todos os seres filhos entre si. Cada um é cada um. Sabe o que falta dentro do nosso lar para que realmente seja um lar de verdade? Jesus. Esse irmão que a gente pede quando a gente está com dificuldade, quando a gente clama quando está passando por um problema, mas a gente não se entrega aos ensinamentos de Jesus. Então ele é o que falta no nosso lar. Ele é o que falta no nosso planeta. Para o planeta mudar, Evangelho no lar, planeta azul. Deixa a luz do Evangelho adentrar a cada lar no planeta. Já pensou? Se todos os lares fizessem o Evangelho no lar no mesmo dia, na mesma hora, que energia que esse planeta não ia passar? Não precisa de ser no mesmo dia, na mesma hora. Já pensou quando todo o planeta estiver evangelizado? A morada da casa de meu pai vai ter um planeta que brilha. Já deve ter, né, gente? Eu estou falando do nosso planeta. Mas é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que levar para dentro da nossa casa. É isso que a gente tem que passar para os nossos filhos no nosso dia a dia, na dificuldade, quando estiver bem, quando estiver ruim, quando estiver para pipocar. Não é se esconder, não, gente. Se abre com Jesus, chama ele para conversar. Senta aqui, Senhor. Vamos bater um papinho nós dois. Às vezes as pessoas me ouvem falando isso e falam assim, isso é uma falta de respeito. Por quê? Eu chamar Jesus para conversar comigo é falta de respeito? Eu não virei para ele assim, ô Duri! Eu simplesmente digo, Senhor, senta aqui. Quando eu estou assim, ruim, senta aqui, Senhor. Por favor, me explica. Me mostra aqui dentro dos teus ensinamentos aonde eu estou errando. Aonde, Senhor? Porque eu não sou perfeita. Por mais que eu estude, por mais que eu tente, por mais que eu aprenda, eu ainda escorrego, eu caio. Muito mais do que fico em pé. Então me mostra aonde. Evangelho lá em casa
Tem inglês, português, espanhol, que eu tenho um amigo do meu filho agora, ele é guatemalteco, aí eu comprei um espanhol, pus lá no quarto dele. Ele falou, não sei ler não, tia, porque eu só leio português, eu não leio português e o inglês é meio difícil. Mentira, saiu da high school agora, como é que o inglês é difícil? Não tem problema, eu fui e coloquei um espanhol. É assim que a gente vai fazer, com que todo o planeta evangelize. É doando, mas também exemplificando tudo aquilo que a gente aprende aqui dentro. Tentando, pelo menos, que conhece-se o bom espírita, é por aquilo que ele faz a cada dia para se melhorar. Gente, não tem melhora sem isso. Não existe. Você pode fazer estudo da mediunidade, você pode ser médico, você pode ser isso, você pode ser inteiro. Se você não tiver o Evangelho de Jesus dentro do seu ser, você não consegue ser um bom cristão. Não tem como ser um bom cristão. Então, que a gente possa realmente levar isso para todos os lugares. Sabe? É aniversário, doe o Evangelho para alguém. E não se esquecer jamais que o nosso cantinho é o nosso lar. Vamos tratá-lo com o respeito que ele merece. Vamos incentivar para que essa Joresp não pare na sexta. Mas a gente sabe o trabalho que isso dá. Se a gente vem aqui para receber o Evangelho, poxa, vamos doar pelo menos o nosso tempo, né? Ajudando nas coisas da casa. Vem limpar, sabe? Tirar o lixo, trazer água. Porque isso aqui é um lar, é uma escola, é um hospital. Eu venho aqui nas terças-feiras, gente, a quantidade de água que sai, que vem. Será que a gente para pensar? Ou a gente vem só para receber? É o meu lar. Aqui é o cantinho. É onde eu venho receber a luz do Evangelho. Já chama cantinho de luz, não é à toa. Né? Será que eu sou um trabalhador digno de entrar no lar, cantinho de luz? Então, moradas são lares, aonde for que a gente vá. A minha casa é meu lar, o meu trabalho é meu lar. Às vezes a gente trabalha aqui dirigindo, né? O meu carro é meu lar. Aonde eu levar o Evangelho de Jesus, aí estará o meu lar. Dentro do Evangelho de Jesus, dentro da luz que o Evangelho nos traz, dentro do conhecimento e da sabedoria que a gente adquire estudando esse Evangelho e praticando no nosso dia a dia. Então, que a paz do Divino Jesus esteja em nossos corações e que o Evangelho de Jesus cresça em nossa vida através das tarefas que às vezes a gente pensa que é pequena, quando as coisas que a gente faz dentro da casa, mas começa pequeno, uma hora você vira presidente. Se você quiser trabalhar, você pode virar o presidente da casa, não fica só esperando a Shirley e o Mackenzie, não. Eu, a Shirley, o Mackenzie e o Alas, nós vamos tirar férias, vamos para o Rio Grande do Norte, passar 1 ano e meio lá. Pode desencarnar com a chave do... Não, eu tô doida para passar a minha, você quer? Eu falo lá no centro, gente, estou passando o meu cargo, alguém quer? Não aparece um. Tem 14 anos que eu estou tentando. Quando eu não sou vice, eu sou presidente. Quando eu sou vice, eu sou presidente, eu sou tesoureiro, eu sou bibliotecária. Eu não quero mais, mas ninguém quer. Mas eu quero vir receber, né? A luz. Então vamos tratar com respeito o lugar onde que a gente frequenta. Com amor, com carinho. Sabe? Entender a hora que o presidente estiver chateado, a presidente estiver de bico. Nós somos seres humanos. Nós somos imperfeitos. Não se melindre se algum dia a gente chegar aqui e encontrar um deles com a cara fechada. Eles têm problemas. Ao invés da gente melindrar, chega e pergunta: eu posso te ajudar? Você está passando por algum problema que eu... Talvez esse é o seu trabalho dentro da casa espírita. A gente não sabe. Então que a gente possa fazer desse lar aqui, esse lar onde que eu venho há muito tempo, a nossa família verdadeira. E fazer com que a luz que brilha aqui, que a gente leve e mostre lá fora. Nós somos representantes do cantinho. Aonde a gente for, vai brilhar a luz do cantinho. Então, por que não trazer a luz para dentro do cantinho também? Auxiliando em tudo que for possível. Então, que a gente possa realmente... Quem tiver o livro Esperança, é a lição 5, gente, é maravilhosa. Deixar de reclamar e ver as coisas boas
que muitos irmãos fazem, mas passam despercebido. Então, que a paz de Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Obrigado, desculpa que eu faço mais.